Pilastra da Verdade. Foi você que me colocou, como é que sua mãe tá me vendo? Você tá endemoniado. Né, que é o Agenor Duque. Aí, ó. Tá falando o nome ainda lá do O máximo, falar o nome dele. Aí, ó. É o máximo que ele chegou aqui foi auxiliar. Você tá perturbado, é? Líder de um ministério sair na mão com outro pastor. Aí, ó. Como diz o mundo, um porrada no outro. Tá Eu vendo? me levantei e gritei. E que Deus me puna de morte, desgraçado. Você gosta de amaldiçoar o povo, não gosta? Amaldiçoa isso, vai mentindo. Fala, você gosta de amaldiçoar o povo. Porque maldição sem casa não pega. Bota uma garrucha aí, vê se eu não atire um por um. E que Deus... Cara, vocês viram o que esse cara falou do cara lá? Bota uma garrucha aí, que é uma arma. Que eu atire um por um, cara. Não é o Antônio Galvão que tá falando, não. Quem tá falando aqui é o Agenor Duque. Pilastra da Verdade. Olá, meus amigos, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Hoje tem polêmica. Hoje tem polêmica. Vocês estão vendo aí atrás, né? Bambam e Popó. Oh, não. Não são Bambam e Popó. Os corpos são de Bambam e de Popó. Os rostos são de Valdemiro e Agenor Duque. Houve um combate verbal. Houve um combate verbal. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá atrás, ó. O sujo e o mal lavado em questão religiosa. E esse combate deu empate. E nós vamos conhecer a treta. Só assim, só desta forma, é que podemos ver o quanto esses bastidores religiosos são podres. Porque quando nós falamos aqui da podridão dos bastidores religiosos, de todas as vertentes, sem exceção a nenhuma, nós apanhamos aqui. Porque vem um monte de gado, mentalmente falando em questão religiosa, um monte de trouxa, de imbecil, é isso mesmo, idiota, que não conhece nada do que acontece nos bastidores desta liderança podre das religiões e vem para aqui defender. E vem defender. Então, quem está falando dos podres de dentro? Ou seja, está falando de uma partícula da Igreja Mundial? Não sou eu, não. É quem foi de lá de dentro. É quem foi de lá de dentro, que quem é ele? Esse aqui é o líder da Mundial do Poder de Deus. Esse daqui é o líder da Igreja do Apóstolo Agenor Duque. Mas só que isso daqui desceu a ripa com pau de quina, que eu vou mostrar para vocês a treta. Desceu a ripa no Agenor Duque, em cima da sua tribuna, com a gadaiada ali. Com a gadaiada ali. Ok? Aí, Agenor Duque revidou. E revidou falando muitas coisas que um montão de pessoas alienadas da Igreja Mundial não fazem nem questão de saber. Porque querem viver enganadas até o último dia da vida. Querem viver enganadas. Mas aí, na verdade, a gente sabe que é o sujo falando do mal lavado. Ou seja, é o lameado falando do encardido.
em questão religiosa. Então, vamos para aqui para vocês entenderem o que aconteceu de fato. Primeiro nós vamos ouvir o que daqui falou, o que o daqui falou, e depois o que o daqui falou, para eu fazer meu argumento. E é bom ter essas tretas entre eles, porque são através dessas tretas que a gente consegue provar aqui a podridão de bastidores. É isso mesmo, a podridão de bastidores dessas igrejas, que se de fato existir um Deus, porque isso eu falo aqui o tempo todo, para mim não existe nada além na vida física e das coisas que são físicas. Mas se caso eu tiver errado em existir algum Deus, o Deus não está na igreja nem de Chico e nem de Francisco, em forma figurada. Nem está na igreja de Valdemiro Santiago e nem na igreja de Agenor Duque. Porque um Deus não ia se misturar com essas contendas, com essas coisas e ficar por isso mesmo. Então, vamos ouvir o que esse daqui falou, e depois eu vou colocar a janelinha do lado de cá, depois eu vou colocar a janelinha do lado de cá, e vocês vão ouvir o que esse falou. O daqui falou pouco sobre o Agenor Duque, mas o de cá, Agenor Duque, abriu a boca do saco, meu amigo. Jogou a merda no ventilador, sem medo de sentir o odor. Fica aí que você vai gostar, para depois a gente não receber aqui um monte de defensor da mentira, trazendo seu esterco aqui, achando que nós estamos errados. Porque nós estamos mostrando racionalidade sem religião. Racionalidade sem religião. Escuta isso. Presta atenção. A gente quer que você seja livre e viva a vida. E deixa de financiar essa cambada. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá. Muita gente confunde. Por isso que a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé por darem ouvido a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. A palavra enganador, até parece que ele não é um. ela sugere que o sujeito tem a arte de enganar, de mentir. Enganar é mentir. Até parece que os amuletos que ele vende, isso aí não é mentira não, né? Essa é hipócrita. E o diabo, ele se apresenta a Jesus enganando, mentindo, lá no deserto. Ele oferece coisas que não pertencem a ele. Aí o sujeito diz assim: eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Aí eu tava em casa, eu não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. O cara é endemoniado. E eu lembro desse sujeito lá, tudo dando risada, tudo tranquila. É uma coisa séria, esse país nosso não anda não. Aqui, ele era auxiliar, o máximo que ele foi auxiliar aqui na igreja. Que é o Agenor Duque. Aí, tá falando o nome ainda lá do o máximo, falar o nome dele. Aí, é o máximo que ele chegou aqui, foi auxiliar. Você tá perturbado, é? Você tá doido? Você tá me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou aonde? Você estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz. Vai pregar a palavra de Deus. Aliás, esquece meu nome. Esquece o meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui, porque vocês, para mim, infelizmente, não fede nem cheira. Esse profeta deve ter uns 45 anos de idade. E eu tenho 43 anos de ministério. É um que cospe nas pessoas e fica rodando. E por que você não ficou na... Ele tá descendo a ripa na forma do Agenor Duque trabalhar.
Ele diz que o cara cospe nas pessoas e fica rodando. Engraçado, cara. Ele tá descendo a ripa no cara. É o sujo falando do mal lavado. Na verdade, ele tá falando do Jesus dele também, né? Diz que o Jesus cuspiu lá. Cuspiu na terra, né? Fez lama, colocou no olho do cidadão lá. Você vê o que é que tá na mente de uma pessoa religiosa? O que é que a pessoa faz para tentar enganar as pessoas? Mundial, porque o Valdemiro não é pentecostal. E eu tenho um chamado pentecostal. Primeiro que ele não sabe o que é pentecostal. Tem muita gente que acha que pentecostal é ficar rodando na igreja, rolando no chão, cuspindo nas pessoas, se atirando dentro de piscina com água. Olha só, presta atenção que esse cara fala aqui do outro. Eu não estou defendendo nenhum nem outro, não. Aqui é o sujo falando do mal lavado, do lameado, falando do encardido. Engraçado que ele fala que o outro fica cuspindo nas pessoas, rodando na igreja, fazendo... Mas ele não fala que ele alisa a cabeça de trouxa, né? Que ele passa o tempo todo com a mão na cabeça do povo e nada acontece. Isso ele não fala, né? Não, ele podia dizer, não, eu também tenho uma coisa que eu faço, que eu fico alisando cabeça de trouxa. Vamos lá. Ué, essa palhaçada toda aí, essa baboseira. Não, agora nós vamos para a reação do outro, que já é do lado de cá. O daqui já nocauteou, agora vamos para o outro. Vamos para o nocaute do outro, né? Vamos pro lado de cá. Dessa vez aqui o Bambam tá ganhando do Popó. Porque a cabeça de Agenor aqui tá de Bambam. Vamos ver aqui. Vamos ouvir o que daqui falou. Eu acho que o daqui se saiu melhor. Agora, na verdade, para mim deu empate, porque é o sujo falando do mal lavado, o encardido falando do lameado. Vamos para frente, que atrás vem crente. Vamos lá, vamos ouvir aqui agora. Do Santiago, o que você falou sobre mim e os meus advogados me incentivaram a processar o senhor. Você citou meu nome, o senhor falou mentiras. Eu só tenho 3 coisas aqui pela televisão, porque quem tá aqui pela televisão não tá aqui para saber de problemas. Acho que as pessoas já têm problemas demais. Eu só quero te falar 3 coisas, senhor Valdemiro Santiago. A primeira, não tem moral para ensinar. Não há habilidade para ensinar a pessoa que não tem respeito. Você quem não é exemplo para ninguém, você não tem moral para ensinar as pessoas. Porque diante do Ministério Público, diante da sociedade, então primeiro você não tem moral. Não tem moral para ensinar alguém que não tem respeito. Ninguém presta para o senhor. A segunda coisa que eu vou falar para o senhor: com família não se mexe. Então, enquanto você falou do Agenor, da Ingrid, da piscina, de ficar rodando, pulando, isso aí eu vou deixar para lá. Da minha mãe, o que nenhum líder nunca falou, que trabalhou com o senhor, eu vou falar. Agora, quem não pode governar a casa, isso eu estou falando dentro da sua casa, não pode governar a igreja. Esse é o segundo recado que eu estou dando para o senhor. E o terceiro recado que eu estou dando para o senhor: quando o senhor se atribuiu, o senhor é tão, com todo respeito, é tão fraco de Bíblia, que não sabe nem mesmo diferenciar o que é uma igreja pentecostal. Dizendo, não, uma igreja pentecostal é as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Com todo respeito, por isso que eu comecei falando. Eu fiz teologia, depois eu fiz um bacharel, depois eu fiz um mestrado e me formei em doutorado há 3 meses atrás na Califórnia. Terceira coisa, tomara a Deus, Bezar Hashem, que o senhor esteja certo. Tomara a Deus que o senhor esteja certo. Porque o senhor atribuiu isso aos demônios, que eu estou endemoniado, encapetado. Tomara a Deus que o senhor esteja certo. Que estribuchando, como o senhor falou, o senhor está falando com uma nação que a sua grande maioria é pentecostal. A maior nação, ou melhor, a maior igreja do nosso país é a Assembleia de Deus. E o senhor zombando das pessoas que pulam, que rodam, que sapateiam. Então eu não vou perder tempo com isso. O senhor pediu que eu fosse abrir um campo lá em Paraisópolis. O senhor me deu R$1, eu comprei as cadeiras, comprei o púlpito, comprei tudo. O senhor ia na inauguração, indo para lá,
O Renato é testemunha disso. E o Bispo Vanderlei. Indo para a inauguração, o senhor parou porque o senhor é São Paulino, o senhor foi pro jogo de São Paulo. O senhor fala assim, ele foi auxiliar. Eu fui ungido a pastor com 18 anos. Quando eu estava contigo, eu tinha 24 anos. Eu já tinha sido ungido a pastor. Mas embora só tenha ficado 7 meses, fica mal para os seus membros. Vocês estão escutando? Presta atenção. Quem está falando aqui é ele, que foi de lá de dentro. Da podridão de lá de dentro. Porque isso é uma partícula, cara. Isso deve ser uma partícula. Vocês entenderam? Ele está dizendo que o cara é São Paulino, que o apóstolo é São Paulino, que ele deixou de ir na reunião tal para ir assistir o jogo do São Paulo. Compromisso com Deus dele, hein? Que calma. Putz, e o que o Agenor tá falando aqui, com certeza não é mentira. Porque ele tá se defendendo porque ele foi nocauteado pelo outro. Atacado pelo outro. Já que me atacou, deixa eu dizer o que acontece lá. E foi a nocaute. A luta aqui, na verdade, está dando vitória para o Agenor Duque. Mas como eu falei, em questão religiosa, em questão deuses, esse envolvimento todo com religião, para mim está empate. Para mim está empate. Observe que ele fala também sobre a questão de Edir Macedo. Que o apóstolo não considerou o que o Edir Macedo fez com ele. Porque, na verdade, todos dois, tanto o Agenor como o outro, eram da Universal. Eles fizeram rebelião e saíram. Cada um montou a sua. Dividiu Deus. O Deus da Universal foi dividido em 3. Um pedaço para Agenor, outro pedaço para Valdemiro. E tem essa briga toda. Tem Deus nesse negócio. Presta atenção, o crente, você que fica financiando essa cambada. Tem Deus neste negócio, cara. Deixa a mão de ser trouxa, rapaz. Isso aí é dinheiro, rapaz. Empresa que nem imposto paga porque não tem lei ainda para cobrar. Vamos para frente. Porque eles sabem, quem abriu aqui o trabalho da Zona Sul foi o pastor Agenor Duque. Eu peguei a igreja com 100 pessoas. E entreguei a igreja com 500 pessoas. A igreja dava um valor que não pagava aluguel, R$9.000. Eu nunca tirei um centavo seu. Entreguei a igreja dando R$30.000. Quando ele perguntou por que você saiu dessa igreja, para não gerar escândalo, obrigado, produção querida. Eu falei, porque o apóstolo tem a visão dele, o chamado dele, e eu sou uma pessoa pentecostal e ele não crê. E de fato o senhor dava risada, o senhor zombava, o senhor ria. Mas de fato e verdade eu vou falar algo que todo mundo sabe. E a mesma palavra que eu falei para uma sala com 100 pastores e bispos naquele dia, eu vou falar aqui publicamente. O senhor tem meu telefone. O senhor podia ter me ligado. Quando o senhor tomou a facada, eu subi no púlpito. A primeira coisa que eu fiz foi orar pela sua vida. Quando a doutora Adriana Barros esteve na sua casa para pegar os cheques, casa que a mesma mobiliou, o senhor perguntou para ela: você conhece o Duque? Ela falou: sim, ele é meu cliente. Você sabia que ele já foi meu pastor? Ela falou: sim. Ele fala mal de mim? Nunca falou mal do senhor. E o senhor falou para ela: ele foi o único homem que saiu daqui e não roubou a igreja. Aqui não tem um prego. Olha só, vocês estão ouvindo, né? O único homem que saiu não roubou a igreja, porque os outros, todos que saíram, roubaram a igreja. Puta que pariu, cara. Que podridão. Como é que você ainda consegue conviver com esta cambada? Como é que você não consegue viver a sua vida tranquilamente sem precisar de religião? Aqui a prova está aqui. Eles estão denunciando as verdades que eu falo no meu canal. As verdades visíveis e palpáveis e tangíveis. Só não vê quem não quer. Que veio da Mundial. Eu acho estranho quando alguém sai da tua igreja e já abre a igreja, um palácio no outro dia. Porque da onde veio? Se o cara só estava lá dentro.
A Bíblia fala das credenciais de um bispo, e naquele dia, naquela sala, a mesma palavra que eu li de cós salteado, e o Osto vai citar na Bíblia, eu falei: o senhor se levantou e você e o bispo Luciano Fagundes saíram na mão. E eu nunca... Olha só. Caramba, ele tá dizendo que o cara saiu na mão com outro, com um bispo, cara. Sabe por que a gente tá sabendo disso? É porque houve uma treta entre os dois. É porque um falou na tribuna contra o outro. Aí o outro agora já falou, vamos descobrir. Imagina o que acontece nesses bastidores. Nunca vi, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E tem muito pastor teu, muito bispo teu, Jesus que da estava mentira, naquela né? reunião. Mentir para 1, 2, 3, 4 é fácil. Mas vários dos teus líderes, dos teus seguranças estavam na sala. Aí. Um líder de um ministério sair na mão com outro pastor. Aí, Como diz o mundo, um porrada no outro. Tá Eu vendo? me levantei e gritei: e que Deus me puna de morte desgraçado. Você gosta de amaldiçoar o povo, não gosta? Amaldiçoa aí se estiver mentindo. Fala, você gosta de amaldiçoar o povo, porque maldição sem causa não pega. Se eu estiver mentindo, que essas maldições que você joga no povo, pega em mim. Eu levantei no meio dos pastores e falei: como que você pode ser um bispo, rapaz? Cadê as credenciais de um bispo? Um bispo é apto na palavra, apto a ensinar. Um bispo é hospitaleiro. Um bispo tem domínio próprio. Como é que você pode ser um bispo? Um cara desequilibrado. Você é um doido, rapaz. E o senhor ainda falou: bota uma garrucha aí, vê se eu não atiro 1 por 1. E que Deus... Cara, vocês ouviram o que esse cara falou do cara lá? Bota uma garrucha aí, que é uma arma, que eu atire 1 por 1, cara. Não é o Antônio Galvão que tá falando, não. Quem tá falando aqui é o Agenor Duque, que foi de lá. E isso aqui ele não tá mentindo, não. Você acha que ele tá mentindo? Ele seria doido de falar uma mentira dessa? Ele tá abrindo a boca do saco porque ele também foi atacado, mas ele tá falando. Deus me puna de morte desgraçada. Se quem tava na sala não viu o senhor e o bispo Luciano Fagundes, um líder. Ainda falei pro senhor: o senhor podia ter mandado um segurança. Não deu tempo de eu chegar na garagem da igreja. O senhor ligou pra casa da minha sogra. Tá minha cunhada me assistindo. A família da minha esposa tá assistindo, que tinha seu telefone pessoal, e o senhor mandou a minha mulher me largar. O senhor falou: fala pra Ingrid largar o Agenor. O senhor ligou pra minha esposa e falou pra ela me abandonar. E eu falei pra ela: pode seguir, obedece ele. Ela falou: não, Deus nos uniu. O senhor ligou. O senhor ligou, o senhor sabe disso. Minha cunhada tá me assistindo, meu cunhado tá me assistindo, a família da minha esposa sabe disso. E a minha esposa não me largou e ficou comigo. Eu sou simples, o senhor já tem dinheiro. O senhor mesmo deu uma entrevista para um jornalista. Ele precisa. Na verdade, ele nem jornalista, ele é um blogueiro. Quando ele perguntou: e esses aviões que o senhor tem aí? O senhor disse: são réplica. Não sei se o Gonçalves tem isso. O senhor mesmo disse: são réplica dos aviões que eu tenho, que a igreja tem. O senhor já teria condições hoje de ter uma faculdade teológica, ou de ter estudado. O senhor dá entrevista aí para o jornalista. E aí o jornalista vai perguntar para o senhor sobre alguns, não sei se dá para baixar um pouquinho a tela, não dá? Vai falar: esses aviões que estão aqui, você está interessado nesses aviões? E o senhor diz: você quer voar neles? Qual é o seu favorito? E o senhor diz: o Caravan. Eu li, a propósito, você gosta muito de avião. Sim. E isso aqui são todos da igreja. Todos da imagem, todos aqui, todos esses aqui. A igreja tem todos esses planos de voo, sim, tem todos. Então a pessoa que tem um tanto de avião poderia ter feito uma faculdade teológica. Jesus disse: muitos naquele dia dirão: Senhor, levantei paralítico, purifiquei leprosos, curei surdo. E ele vai dizer: eu não te conheço. Agora, que passagem? Põe a foto ali, se você tiver. Que base tem a campanha do feijão para curar o Covid? O Ministério Público te processou. Que base tem vender camisa melada de sangue? Por isso que o meu pai falou: não deixe ensinar
Quem não tem exemplo? Qual é a base bíblica? Azedem o feijão. Quando sua filha se separou daquele vagabundo, que aquilo não é homem, e que expôs as fotos dela pro Brasil inteiro ver, fotos nuas. Pergunta pra tua filha, aquele mesmo genro que te roubou, que tá morando nos Estados Unidos, o senhor sabe o que eu tô falando? O filho do Júlio César. Pergunta pra tua filha se eu não peguei o meu telefone e liguei pra ela e liberei uma palavra e falei: eu tenho um advogado especialista em crime cibernético. A senhora quer ajuda? Eu te coloco conexão. Pergunta pra tua filha, porque eu nunca desonrei a família de ninguém pra tu desonrar minha família, ou a minha mãe, ou a minha esposa. E quando tu tocares na área do chamado que Deus me deu, a casa que eu moro, tu sabes que a casa que eu moro, um dia o senhor morou nela. Eu não vou expor aqui o endereço. Chega. Eu já ouvi o bastante aqui para eu finalizar o meu vídeo. Aqui no combate, o Duque está ganhando, né? Nocauteou o Valdemiro e deixou praticamente sem respirar. Com certeza o Valdemiro deve ter também algumas coisas a mais para falar e deve se manifestar também, ou não. Mas esse cabra aqui talvez não mentiu desse lado. Talvez não, ele não mentiu, porque senão ele não falaria isso a público. Mas ele revelou os podres. Essa é a verdadeira revelação de dentro de religião, viu, gente? É a verdadeira revelação. Os podres que acontecem nos bastidores desses apóstolos e bispos e pastores de uma forma geral. Não estou afirmando nada. Eu estou vendendo pelo preço que eu comprei. Eu não preciso nem falar mais neste vídeo. Eu tenho que finalizar o vídeo agora. Porque aqui o Duque já falou tudo. Um começou e o outro finalizou. Agora, crente, você que fica aí o tempo todo protegendo essa cambada, dá para você ouvir com atenção o que esse cara fala? O que esse bispo fala do outro? Do que ele conviveu e viveu e viu dentro dos bastidores? Quando você chamar de santo apóstolo, a mão de Deus está ali, você começa a desfazer do próprio Deus que você acredita, que aceita tudo isso e fica por isso mesmo. A pergunta é essa: existe algum Deus no meio desses caras? Tanto do daqui como do de cá? Claro que não. É como eu falei aqui, ó. Olha lá. O sujo e o mal lavado. Deu empate aqui em questão religiosa. Mas em questão de confronto, o Bambam que está aqui à minha direita, com a cabeça de Duque, o Bambam deu muitos nocautes ao Popó. Ao Popó Santiago. Fica aí para você analisar o vídeo. Observe, mandaram esse vídeo para mim, achei sensacional. E não tinha uma capa melhor, um fundo melhor para colocar, não sei esse não. Eu fazia essa montagem aí, colocar a cabeça de um no Popó e a cabeça do outro no Bambam. Porque esta luta entre os dois aqui, com certeza, para mim, foi muito mais importante do que a luta do Bambam e do Popó, que só durou 36 segundos. Aqui pelo menos durou mais, né? Durou mais. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Finalizando o vídeo aqui, nada contra os dois como seres humanos, não, como pessoas, nada. O que eu estou falando aqui, eu é criticando ideia religiosa, que eu já fui de lá. E estou apenas mostrando o combate entre os dois, em que um fala todos os podres que acontecem nos bastidores. Todos não, uma partícula, né? Deve ter muito mais. Da igreja do outro. E aí,
você analisa. Fui, mas eu volto. E eu volto com novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Acredito que você deve ter gostado desta matéria aqui. Pilastra da Verdade.